Pega a sua Bíblia no Salmo 100, alguns vai ser 127, outros vão ser 126. Aí você vai estar assim, vai estar um número entre parênteses o outro. Se tiver 126 parênteses 127 é esse. Se tiver 126 em parênteses 127 parênteses 126 é esse salmo. Salmo não, a volta do exílio é anterior. Vai estar 127 em parênteses 126 ou o contrário. Vai estar os dois números, 126 e 27. Um primeiro, o outro depois. Em algumas Bíblias. Nós vamos ler aí do versículo 3 até o versículo 5. Amém? Acharam aí já? Então vamos ler juntos. Sim, os filhos são a herança do Senhor. É um salário, o fruto do ventre. Como flechas na mão de um guerreiro, são os filhos da juventude. Feliz o homem que encheu sua aljava com ela. Não ficará envergonhado frente às portas, ao litigar com seus inimigos. Tem alguém com a Bíblia da Ave Maria aí? Empresta ela, por favor. Aquela ali está mais... umas palavras... dessa aqui está bem difícil. Umas palavras mais... Aqui diz assim, Vede, os filhos são um dom de Deus, é uma recompensa, o fruto das entranhas. Tais como as flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que assim encheu sua aljava. Não será confundido quando defender sua causa contra seus inimigos à porta da cidade. Os filhos são um dom de Deus, uma herança de Deus, né? Nós vamos partilhar um pouquinho agora, porque nós falamos que o tema é paternidade responsável, nós vamos conversar um pouquinho sobre ter filhos. Né? Um tema um pouco quanto pessoal, porque é uma decisão do casal, mas que a Igreja Católica, ela nos dá algumas orientações importantes sobre o casamento, sobre a vida de casal, de família, que envolve também ter ou não ter filhos, quantos filhos ter, né? São questionamentos que a gente tem. E a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem, a partir dessa leitura do Salmo, é que os filhos são uma bênção de Deus. Os filhos são uma bênção. Né? Se a gente ler a história do povo de Deus no Antigo Testamento, toda família que tinha filhos eram famílias abençoadas. Então, o filho é uma bênção de Deus. Deus prometia bênçãos através de posteridades, né? Abraão, por exemplo, não tinha filho, ele falava, te dá uma posteridade grande, significa uma descendência grande. Então, toda vez que a gente associa filhos na palavra de Deus, a gente associa a bênçãos. Né? Então, primeiro aspecto que a gente gostaria que vocês assimilassem isso, que o filho é uma bênção de Deus na vida da gente. A gente sabe que hoje muitas pessoas sabem e falam muito da dificuldade de ter filhos, né? Fomos criados assim, fomos educados assim, que filho é muito difícil, que filho dá muito trabalho. E quem tem sabe que dá. Quem tem sabe que dá trabalho. Ah, você não se apresentou não. Essa é minha esposa, falei dela mais cedo, seria bom ser. Já começou, né? Porque ele falou mais cedo. Então, eu sou a Carla, né? Sou casada com o Eduardo há 10, quase 11 anos. Você já falou dos filhos, já, né? Temos 3, esperando mais um. Temos 3 filhos que estão conosco. Não, esse também está conosco. Não, que já nasceram, que a gente cria, né? Tem um esse aqui, também está conosco. E tem alguns no céu, já. Que já sofreu alguns abortos, então estão morando lá com o Senhor já. Isso. Então nós temos uma família, e vamos falar de filhos, enquanto tanto, não digo grande, mas que já as pessoas já olham para nós e pensam assim, esse casal é meio doido. Quando a Carla ficou grávida agora do quarto,
Em todo lugar que a gente ia, as pessoas se assustavam quando a gente falava que estava esperando mais um. Na escola dos nossos filhos, por exemplo, todas as professoras, as deles e as não deles, sabem que a Carla está grávida. Eu fiquei pensando, será que todas as pessoas que Porque ficam o grávidas... povo chegava assim, você está grávida, né? Você está grávida, né? Alguns demoravam até a dar parabéns. Semana passada, nós estávamos na missa, no santuário. Na verdade, eu tinha ido da missa de manhã, cheguei de viagem, a Letícia, nossa mais velha, ia cantar na missa. Eu fui assistir missa, fui lá assistir ela cantar. E a Luísa estava dando muito trabalho, eu fui lá para fora com a Luísa. E encontrei lá na porta da igreja um amigo meu, de infância. Ele, a esposa e uma menininha. Ele tem só uma filha, a filha dele está com 2 aninhos. E aí a gente conversando, e ele perguntando dos meus filhos e tudo, ele sabe que eu tinha 3, né? E aí eu falei assim, não, nós estamos esperando mais um. A reação da esposa dele, gente, foi muito engraçada, porque assim, tem hora que a gente não consegue despistar aquilo que a gente pensa, né? E ela não conseguiu despistar. Ela falou assim, Nossa Senhora! Ela falou assim, né? Aí depois ela ficou muito sem graça, não, desculpa, parabéns e tudo, mas a primeira reação dela não foi de dar parabéns, assim, esperando o 4º filho, né? É uma loucura para o mundo hoje pensarmos numa família que vai ter 4 filhos. E é uma loucura dizer para vocês que eu e a Carla não estamos fechados a ter mais filhos depois do 4º. Né? Não estamos assim, não vamos ter mais, é o 4º. E todo mundo que a gente conta que está esperando o 4º, além de se assustar, fala assim, agora você fechou a fábrica, né? Aí eu falo assim, não sei. Né? Porque a gente não sabe. O próprio médico da Carla, quando a gente foi lá, ele falou assim, não, mas vocês estão animados, hein, ter 4? Aí ele tem 5, eu falei. Aí eu falei assim, mas você tem 5? Não, você tem 5? Você tem 5. Aí o pior, ele falou assim, não, mas eu tenho 2 famílias, que ele foi casado, separou. Eu falei, então é pior, porque ter 5 em 2 famílias diferentes, é melhor você ter 4, 5 numa família só. Aí ele ficou meio... Porque assim, as pessoas às vezes não têm, né, querem falar alguma coisa, então tem que ouvir. Então nós acreditamos... O mais engraçado foi contar horrível, mas vou arrumar aqui. Contar para a família da minha mãe. Na verdade, eu fui amaciando o terreno desde o meio do ano, quando a gente começou a falar em ter um próximo filho. Aí eu fui falando lá que eu queria, daqui uns 3 meses, daqui uns 4 meses e tal. Aí quando veio quando eu fiquei grávida, né? Aí eu tive que contar de uma forma até mais engraçada, que eles levassem na brincadeira, porque para eles ia ser um choque. Mas depois foi tranquilo, tá tudo bem, todo mundo assustou, mas está todo mundo vivo. Nós, inclusive. Mas foi ótimo. Agora, contar para minha mãe foi mais difícil que para a família da Carla inteira. Porque a minha mãe, quando a gente teve a Luísa, ela já ficou meio assim, achando que já era demais. Então, o 4º, a Carla falou assim, não, você vai lá, conta, vê como é que vai ser, depois eu vou lá na casa da sua mãe, para saber como que vai ser. Por que nós estamos contando tudo isso? E por que 4 filhos assustam muito as pessoas? Primeiro que nós fomos educados lá na escola, de que o mundo está muito cheio de gente. Não é isso? Vocês ouviram isso, não ouviram? O mundo está transbordando de gente, não vai caber todo mundo no planeta. Foi a educação que a gente recebeu. Né? E além disso, nos falaram muito da despesa, do tanto que filho é caro, do tanto que filho é difícil, e poucas vezes se falou para nós do quanto que filho é uma bênção. Quando a gente tem um filho, a gente vê a maravilha que é, mas mesmo assim a gente tem que, às vezes, tirar os olhos da dificuldade que é ter um filho, porque é difícil, porque a gente não dorme, porque a gente já não tem mais condição de ir nos lugares que a gente gostava de ir, que a gente tem que renunciar a um tanto de coisa porque a gente tem filho. Superar tudo isso num mundo que pensa muito mais no bem-estar pessoal e começar a olhar o tanto que é bom ter aquela criança, ter aquele filho, é algo para a gente superar coisas que fomos educados para viver. É fato. Nós somos educados para pensar que filho é algo difícil, que filho é algo que dá trabalho, que filho é algo que dá despesa. Essa foi a educação que nós recebemos por muito e muito tempo, na escola, dentro da nossa casa, né? Por conta das dificuldades, porque não é fácil mesmo não. Eu vou falar para vocês, nossa, ter esse tanto de filho deve ser muito difícil. Sim, mas é muito compensador.
Claro que a minha vida é muito diferente de um casal, por exemplo, que não tem filhos, ou que tem um filho só. É muito diferente. A minha rotina é muito diferente. A minha casa é bem mais bagunçada do que a de outras pessoas. É fato. É fato que eu não tenho tanta vez, por exemplo, ontem à noite, eu estava em casa, eu pedi um irmão de comunidade uns filmes emprestados para eu assistir. E assim, eu tenho meu gosto de filme. Aí a gente foi assistir. Aí eu gosto de ver filme, aí eu fui, vou pôr um filme para me ver. Aí os meninos já sentaram comigo e falaram, então nós também vamos assistir. Aí já tirou a metade dos filmes, que eles não podiam assistir a metade. E na hora de escolher, eles é que decidiram, porque é a maioria que resolve, eles são a maioria lá em casa. Aí nós assistimos No Mundo da Lua. Foi ótimo, mas foi uma experiência maravilhosa, gente. Muito bom, é um desenho muito bom, se vocês puderem assistir com os filhos de vocês, maravilhoso. A Carla dormiu em 10 minutos, porque ela está grávida, dorme rápido. A Luísa dormiu em 8. Ficou eu, a Letícia e o Lucas assistindo. Ficamos até tarde assistindo o filme, foi maravilhoso. Começamos a assistir, de repente estava tudo em cima de mim, porque o filho parece que gosta de ficar amontoado na gente. A gente fica deitado contorcido, não tem aquele conforto que eu gostaria de estar tendo para assistir um filme. Mas foi maravilhoso. Nós assistimos o filme até tarde, depois fomos dormir. Então, assim, claro, eu gostaria de ver qual filme, se eu fosse escolher. Eu ia ver um filme de ação que eu gosto, eu ia ver um filme com muito sangue, com muito tiro, que é o filme que eu gosto. Não é o filme que meus filhos podem assistir. Há quanto tempo eu não decido os filmes que eu assisto na minha casa? Há quanto tempo? Se eu pensar, são pequenas coisas assim que a gente vai vendo a dificuldade. Há quanto tempo eu não durmo até a hora que eu quero? Sexta-feira, por exemplo, eu cheguei em casa tarde, porque a gente teve uma palestra em Campo Belo, eu cheguei tarde e fui dormir tarde. Aí no outro dia eu falei, amanhã é sábado, vou dormir até mais tarde. Aí 7 horas da manhã teve que acordar, porque os meninos tinham uma atividade na escola dos amigos dele. Aí tive que acordar 7 da manhã. Então, ou seja, se eu não tivesse tantos filhos, eu podia ter dormido até mais tarde, ficar mais tranquilo. Tem essas dificuldades? Tem. E a questão do dinheiro? A questão do dinheiro é a questão mais complicada, né? Que todo mundo às vezes entra nessa. Mas é muito caro. Esse dia nós fomos fazer uma palestra no SCC, eu e a Carla, sobre o sacramento do matrimônio. Gente, é só beber água? Sacramento do matrimônio. Para que existe o sacramento do matrimônio? Eu falei para vocês mais cedo. 2 são os objetivos do sacramento do matrimônio. Quais que são? Gerar e educar os filhos e o bem dos cônjuges. Qual que você acha que hoje está na frente? Bem dos cônjuges. E está bem na frente, né? Bem na frente, né? E o outro? Não, o outro assim, não, a gente vai ter, mas vamos ter um. Não, no máximo 2. Né? Mas quando a gente fala o bem dos cônjuges, parece que ter o filho exclui o bem do cônjuge. Parece que é difícil, atrapalha o bem, né? É assim, parece que uma coisa não é compatível com a outra. Como se Deus estivesse pedindo 2 coisas que são incompatíveis. O bem dos cônjuges e ter filho. Aí, mas aí eu fico pensando, como Deus não está fazendo nada contraditório. É porque as pessoas não perceberam, né? Como é bom ter os filhos. Como aquilo edifica aquela casa, edifica aquela família, edifica aquela mãe, aquele pai. Que às vezes, nessa mexida toda, nessa correria toda, às vezes não tem tempo até nem para sentir solidão, para falar a verdade, que talvez seja um dos grandes males da sociedade hoje. Lá em casa não dá tempo, não, de sentir sozinho. Solidão, a gente quase nunca consegue ficar sozinho. Não, quase nunca. Então, assim, hoje, quando eu percebo as pessoas falando tanto assim de um vazio, de uma vida vazia, uma falta de sentido, uma vida sem sentido, tantas pessoas, não sei se é porque a gente atende muitas pessoas, e eu tenho percebido assim, que as pessoas trazem isso inúmeras vezes, que uma vida sem sentido, uma vida vazia. Isso não cabe na vida de quem tem muitos filhos, normalmente, porque o sentido está ali o tempo inteiro perto de você. É só a gente olhar para os nossos avós, né? Vamos falar de pais, não, porque minha mãe e meu pai tiveram 2 filhos só. Mas se a gente olhar para os nossos avós, eles não tinham tempo para ter alguns problemas que a gente tem, porque eles tinham muitos filhos para criar. Não sei se vocês lembram disso, ou vocês já ouviram falar desses casos, né? Às vezes a nossa avó teve 10 filhos, 12, não tinha máquina de lavar, porque a gente fala que filho é difícil hoje, mas eles não tinham máquina de lavar, não tinha fralda descartável. Pensa só, ontem a Carla estava me contando o caso de um ator famoso que decidiu não usar fralda descartável, usar fralda de pano.
A Carla falou assim, para ele é muito fácil, deve ter um tanto de empregada, porque a gente usar fralda, imagina usar fralda de pano hoje em dia, né? Com tanta correria. Então, mas aí eu olho para os nossos avós, assim, eu lembro, né, da minha avó ajudando a minha mãe, ajudando minhas tias, porque até quando eu nasci, há 36 anos atrás, ou meus primos, ou 32 anos, eu tenho lembrança vaga de fralda, por exemplo, em varal. Hoje não se lava fralda mais. Então penso tanto que era mais difícil, não era mais fácil. E tem gente que fala assim, antigamente era mais fácil ter filho. Gente, antigamente era muito mais difícil. Era muito mais difícil. A gente pensa hoje o filho exige de nós, mas só que hoje é mais fácil. Mais fácil do que antes, querendo ou não. E ver e perceber essa bênção que é o filho. Essa alegria que é ter filho. Olha, estamos aí na expectativa do nosso 4º filho. Eu não troco por nada, os meus filhos para me pensar no meu bem-estar, no tempo que eu teria, no dinheiro que eu teria, em troca de algum dos meus filhos. E olha que a nossa vida é apertada. A nossa casa é apertada. Não pense vocês que eu estou tendo o 4º filho e falar assim, não, ele deve ter condição de ter uma empregada, a esposa dele, de ter isso, de ter aquilo. Pode ser que você está pensando, não. É o bem que os meus filhos me fazem, a bênção que são os meus filhos na minha vida, a bênção que eles são na minha vida. E é apertada. Por exemplo, ontem nós estávamos na casa da minha sogra e estava só a Luísa conosco, os meninos tinham ido para essa atividade na escola, a gente foi almoçar lá, acabamos de almoçar, a Luísa chegou para mim e falou assim, papai, você tem dinheiro para me comprar um picolé? Porque lá em casa nós já ensinamos para eles que não adianta pedir. Primeiro tem que perguntar se tem como comprar. Porque se não perguntar se tem dinheiro, não adianta pedir. Você pode pedir o céu. Só vai ter o céu se a gente tiver como comprar. Então ele sempre pergunta diferente. Papai, primeiro pergunta, você tem dinheiro para comprar um picolé? Aí eu falo, ontem foi tem, minha filha, tem. Aí minha sogra olhou e falou assim, não, mas que gracinha. Ela perguntou se você tem dinheiro. Eu falei, claro. Porque na maioria das vezes eu não tenho. Então ela já pergunta se tem dinheiro, porque se não tiver, já desiste ali mesmo. É fato, é. Então ela já vem e pergunta assim, papai, você tem dinheiro? Vai ter Natal, né? O Natal está chegando, esse pai, papai, será que você vai ter dinheiro para comprar esse presente que eu quero? Eu falei, meu filho, vamos rezar, porque se tiver, vai ter, se não tiver, não vai ter. Sabe assim, e é bom isso, porque às vezes os nossos filhos estão acostumados a não ter tudo. E lá em casa eles estão totalmente acostumados a não ter tudo. Porque a gente tem uma vida apertada, a gente faz conta das coisas, a gente tem que sempre driblando. Só que eu olho para os meus filhos muito mais do que alguém para pagar as coisas para ele, ou que um custo que eles têm na minha vida, mas como uma bênção de Deus na minha vida. Se eu contar para vocês, eu tenho inúmeros testemunhos do tanto que os meus filhos me edificam, me fazem bem, constrói a minha vida de fé, a minha vida de homem. Ontem mesmo, contando para vocês, nós ficamos até tarde vendo filme. A hora que foi deitar, a Carla deitou, a Luísa dormindo, eu e o Lucas e a Letícia fomos deitar. A hora que eu pus o Lucas na cama, o Lucas virou para mim e falou assim, papai, nós não vamos rezar hoje, não? Aí eu falei, é mesmo, meu filho. Eu morto de sono, morto. E assim, se dependesse de mim, eu não ia rezar. Só que assim, partiu dele, sabe? Daquela criança de 7 anos que me evangeliza. Quantas vezes eu me sinto longe de Deus, os meus filhos me trazem para perto de Deus. Quantas vezes eu me sinto triste, os meus filhos me fazem ver um novo sentido na minha vida. A casa cheia de criança, e eles conversando, dando os trabalhos que eles dão, mas fazendo muito mais do que isso, dando alegria e sentido para a nossa vida. E não só na nossa. Meu irmão faleceu ano passado, e para minha mãe foi muito difícil a perda do meu irmão. E quando meus filhos estão lá, os meus sobrinhos moram com ela, né? E ela fala assim, gente, Deus é tão bom comigo que eu não sei nem medir. Porque no momento mais difícil da minha vida, eu tenho esse tanto de pessoas, porque eu tenho tias, por exemplo, que não tem filhos, tem um filho, não tem netos. E ela fala, se acontecesse, né, se eu vivesse como ela vive, sem ninguém por perto, eu acho que eu morria, eu entrava em depressão. E depois, a minha irmã agora teve neném, nasceu tem 15 dias, eu grávida, minha mãe fala, vocês enchem a minha vida, né? Porque meu irmão teve 4, e agora eu estou tendo meu 4, minha irmã ganhou o primeiro agora. É uma característica talvez da minha casa, né, da casa da minha mãe também. Então, assim, que enche a vida dela, e é sempre cheio de gente, é sempre movimentado, claro, com inúmeros problemas, né? Que onde tem pessoas, tem muitos problemas.
mas tem vida, tem alegria, tem movimento, né? E eu percebo na minha casa que a Letícia nós tivemos dificuldades. Com o Lucas nós tivemos dificuldades, mas foi menos que a Letícia. Com a Luísa nós tivemos menos dificuldade ainda do que com a Letícia e com o Lucas. Porque aquele ambiente de que já tem criança se torna mais fácil de criar uma nova criança. Eu me lembro que a pediatra dos nossos filhos, dos 3, quando a Luísa nasceu, e no primeiro ano de vida da Luísa, que a gente tinha que ir lá todo mês, ela falou assim, uma coisa que eu não me esqueço, ela falou assim, todo casal tinha que ter no mínimo 3 filhos, porque só no terceiro que aprende a criar. Ela falou desse jeito, só no terceiro que aprende a criar, só no terceiro que faz as coisas certas. Ela falou assim, ainda brincou comigo com a Carla assim, se você tiver o quarto, vai ser tudo free, porque vocês estão fazendo as coisas certas, porque o povo vem cá... Ela fala assim, não me dá trabalho mais, né? Depois... porque o quarto não vai me dar muito trabalho, porque mãe de filho único, gente, pediatra tem medo, porque o menino respirou mais diferente, a mãe está ligando para o pediatra, está na porta da casa dele. É ou não é verdade? Quando é o terceiro, respira, chora, tosse, que aí que a gente vai ver o que talvez tenha o menino. Caiu de cabeça, não deixa eu dormir não, gente. Então assim, por quê? Porque a gente se torna um pouco mais forte até. E aí quando a palavra fala que os filhos são algo para fortalecer contra os inimigos, uma casa com muitos filhos é uma casa mais forte. É uma casa mais forte. É uma casa que sustenta mais. Um casamento, por exemplo, me lembro quando a Carla estava grávida da Luísa, quando o Lucas nasceu, eu ainda não estava na comunidade de vida, eu trabalhava numa empresa, e uma colega de trabalho chegou para mim e falou assim, ela estava vivendo os problemas do casamento dela, e ela tinha uma filha só, que é um pouco mais velha que o Lucas. Ela virou e falou assim, agora que você está tendo o seu segundo filho, você vai pensar menos em separar da sua esposa, não vai? Eu falei, com certeza. À medida que a casa vai enchendo, a responsabilidade também vai enchendo, e a gente, o compromisso se torna maior. Então eu senti nesse comentário dela comigo, assim, uma vontade talvez de ter mais filho para continuar com o casamento. E é fato, gente, cada filho que vem renova o nosso casamento. Cada filho que vem, a notícia da Carla está grávida, renovou o nosso amor, renovou nossa capacidade de amar, por quê? Porque nós estamos vendo que nós estamos colhendo fruto ainda maior do nosso matrimônio. Então, a primeira coisa que nós queremos desconstruir de vocês, para a gente caminhar no assunto, é que vocês não tenham medo de ter filhos. Pode falar. E sobre ter né? Claro, gente, isso aí cabe muito ao casal que vai fazer a análise, tudo. Mas ter acredito que seja mais difícil em inúmeros aspectos, inclusive para o matrimônio. Porque um só, ele suga tudo de um ou do outro. Eu até conheço pessoas próximas que um filho fez aquele casal se distanciar de uma forma que parou de existir a comunhão entre os dois, entendeu? Parece que eles viraram um trio. E aquela criança, ela não tem... Se tornou o centro de tudo. Se tornou o centro do mundo, né? O centro daquela casa, o centro daquela família, o centro de tudo. Tudo gira em torno das vontades daquela criança. Para a criança não foi bom, para o casal foi péssimo, o casamento praticamente acabou enquanto casamento, né? Se tornaram 2 amigos em torno da criação de uma criança. Principalmente quando cresce. Eu tenho casos na minha família, de parentes que tiveram um filho só, o filho cresceu, foi estudar, a família esvaziou. O casamento esvaziou, porque o centro é o filho. Porque é fato, gente. O filho é algo tão inexplicável, quem tem filho sabe, o filho da gente parece que é um pedaço da gente fora da gente, é algo tão inexplicável que se for um só, a gente doa tudo para aquele, faz tudo para aquele, e ele se torna o centro. Agora lá em casa, como já tem 3, não tem jeito de ser o centro. O que se torna o centro? O casal. E é assim que tem que ser, porque se eu e a Carla não formos o centro ou o sustento, a família acaba. Então quando tem mais filhos, o filho tem que ficar em torno do casal. Quando tem um filho, o casal está em torno do filho. Muda os lugares. Muda o foco, a gente tira o equilíbrio da vida daquela pessoa. Porque quando a gente torna a vida de uma pessoa o centro, a gente prejudica aquela própria pessoa. Porque a criança não consegue absorver que no mundo todo, quando começar a trabalhar, quando começar a estudar, quando começar a namorar, quando for se casar, ela vai deixar de ser o centro. Ser só mais um, talvez, né? Então, ter filhos, quando a igreja nos pede isso, e hoje, infelizmente, a maioria, nós vamos falar disso daqui a pouquinho,
A maioria dos casais tem um filho. Eu vejo na sala dos meus filhos na escola, quando as pessoas se assustam quando a gente diz que vamos ter o quarto. Porque lá a maioria É um, e os que tem muito, dois. dois. Umas famílias cheias, tem dois Isso. filhos. Não, mas quando tem dois ainda está ótimo, porque divide, né? Alguém tem que dividir. Nós vamos dividir alguma coisa. Porque às vezes são relações complicadas. As minhas crianças trazem situações assim, com os filhos únicos, sofridas, de sofrimento. Aquela criança sofre muito de ser um só. A igreja ensina para nós que o casamento é para a geração e educação dos filhos, para o bem dos cônjuges. E quando vocês se casaram, quem aqui se casou fez uma promessa no altar. Vocês lembram da promessa que vocês fizeram no altar? O que foi a promessa que vocês fizeram lá? Quem já casou? Quem já casou há mais de 20 anos, mas quem já casou há pouco tempo? Qual foi a promessa? Amar, te respeitar, te na alegria e na tristeza. O que mais? Só que o padre fez umas perguntinhas para vocês, vocês falaram sim. Educar na fé, mas ele falou assim: ser generoso e ter quantos filhos Deus vos mandar. O que você falou? Sim. Gente, é sério, não é isso? Nós prometemos para Deus que no nosso casamento a gente ia ter filho. E tivemos, talvez, mas não tanto quanto Deus quis. Talvez tanto quanto nós pensamos. Mas eu vou explicar isso melhor, porque a igreja fala para nós que tem motivo sim para a gente não ter filhos ou espaçar o tempo de gravidez, né? Ou parar de ter filho, teve 1, 2, 3, não dá mais, por esses dois motivos. E são só dois motivos que a gente chama de lícitos, dois motivos lícitos para um casal que vive o matrimônio não ter filhos. E você que está pensando em se casar, já saiba direitinho, viu, desse motivo, porque casamento é para criar uma família. Casamento é para a gente ter filho. Deus pensou nisso porque Ele queria procriação. No entanto, lá no Gênesis fala, multiplicai-vos. Foi isso que Ele falou para nós. Dois motivos, quais são? Primeiro motivo de saúde. Por um motivo de saúde, seja de um dos dois, marido e esposa, seja de um filho que nasceu às vezes com um problema de saúde, seja por um problema de saúde, nesse momento eu tenho que esperar para ter filho, porque eu tenho que tratar primeiro, ou um problema de saúde crônico, que eu não vou ter cura, ou um problema emocional, um problema de saúde psíquico. Problema de saúde é normal, é lícito que aquele casal não tenha filhos naquele momento, ou não tenha mais filhos, porque aquele problema de saúde vai persistir. Esse é um motivo, entenderam? E pode ser um problema de saúde, por exemplo, dos dois e dos filhos que já nasceram. Vamos supor, nasce um filho que tem um problema de saúde, aí por causa daquele problema de saúde, aquele casal não vai ter mais condição de ter outros filhos. Aquela criança ficou na cadeira de rodas e aquilo impede, por exemplo... Impede, né? Impede. Claro que a pessoa pode ter uma criança na cadeira de rodas, pode ter outras, né? Com as que não estão, ou até que estão na cadeira. Mas aquilo impede que aquela família aumente seu número, né? Porque um tem que trabalhar, só o outro que está conta de cuidar, né? Situações assim, porque envolveu um problema de saúde que era um empecilho para a chegada de outras pessoas na família. E o segundo motivo, que é o mais polêmico... Peraí, eu também incluo nesse problema, o relacionamento está doente, é preciso sarar essa família, mas buscar... Sarar o casamento. Né? Sarar o casamento. Às vezes o homem é alcoólatra, ou aquela família está à beira de um divórcio. É preciso sarar, buscar a cura daquela casa. Buscar a cura aí na igreja, confessar-se. Buscar ajuda profissional. Buscar ajuda profissional, isso. Mas buscar a cura daquela casa para a chegada de uma nova criança. Isso. Esse é um motivo de saúde. O segundo motivo, que é o mais polêmico, é o motivo financeiro. A igreja fala que por motivos financeiros, um casal pode esperar para ter filho, ou pode não ter mais filhos, ou, né, é lícito não querer um filho no momento de um problema financeiro. Agora, o que seria um problema financeiro para a gente não ter um filho? Porque filho, todo mundo que a gente conversa, eu estava falando do SCC e esqueci de terminar de falar. Nós vamos falar sobre o sacramento do matrimônio num SCC aí,
E aí, hora que nós falamos de filho, e perguntei assim, é caro ter filho? E eu vou perguntar para vocês, é caro ter um filho? O povo falou assim, é caro. É caro, gente, ter um filho? Ter não, mas criar é caro? É ou não é? Depende. Depende de como eu vou criar. Depende do que eu quero dar para o meu filho. Hoje, nós fantasiamos, e eu falava das ilusões no início, nós fantasiamos uma vida financeira extremamente folgada e cheia de muito mais do que talvez uma pessoa precisa. E aí, nós achamos que o problema financeiro é um motivo para a gente não ter mais filhos. Quantos casais a gente encontra e fala assim, nossa, vocês vão ter 4, mas como é que vocês vão fazer para pagar a faculdade? Eu falei, meu filho, ninguém pagou a faculdade para mim. Quem falou que eu tenho que pagar a faculdade para meus filhos? Onde está escrito isso, que eu vou ter que pagar a faculdade deles? Ah, mas você não vai dar a faculdade? Eu vou dar para o meu filho boa educação, vou dar para o meu filho o caminho de Deus, vou dar para o meu filho para ser honesto, para ser trabalhador, e se ele quiser fazer faculdade, ele arruma um emprego e paga, ou passa na prova do Enem, ou estuda, porque, gente, tem hora que a gente quer dar para os nossos filhos algumas coisas que ninguém deu para nós. E aí eu pergunto para você assim, ninguém me deu faculdade, será que eu sou uma pessoa ruim por isso? Não. Será que eu não vou tornar o meu filho, talvez, querendo dar tudo para ele, uma pessoa não tão boa? Estão me entendendo assim? Às vezes o problema financeiro está muito mais na cabeça dos pais, porque os filhos nem precisam de tanto. Eu falo pela minha casa, meus filhos nem precisam de tanto. Quantas vezes os meus filhos... Gente, meus filhos sonham em ter um videogame. Eu rezo a Deus para me arrumar um consórcio para um dia comprar um bendito videogame. Porque toda vez que eu for na loja olhar o preço, eu falo, misericórdia, eu nunca dou conta de comprar um negócio desse. Última vez que eu olhei, é quase R$2.000. Falei, como é que eu vou dar um videogame desse na minha casa? Não tenho condição. Ah, mas os meus filhos, coitado, todo mundo na sala tem videogame, beleza. Mas o melhor presente que eu dei para meus filhos foi os irmãos deles. E aí Ninguém na sala tem gente para brincar o dia inteiro. Eles brincam o dia inteiro um com o outro. E não tem videogame para jogar, mas tem um irmão para brincar. Hoje a Letícia está com 9 anos, a Luísa está com 3. As duas brincam de casinha. Se a Letícia não tivesse a Luísa, com 9 anos talvez ela estaria querendo coisa de menina maior. E graças a Deus a Luísa está trazendo ela para mais baixo, para mais nova. Esses dias eu brinquei, uma é a mãe, a outra é a mãe, e brinca e cuida uma da outra. Ontem lá em casa, além dos nossos, foi mais 2 para lá, eles brincaram de médico. Um quarto era o consultório, o outro quarto era a recepção. Criança. Gente, as crianças hoje não tem criança para brincar. As crianças hoje têm computador, tem tablet, tem celular, tem videogame. Televisão. Ah, mas é caro mesmo. Se eu fosse comprar videogame para meus filhos e ainda fosse acompanhar a evolução dos videogames, eu ia trabalhar para comprar videogame. É caro. É caro se eu quiser dar isso. Agora, se eu der um filho para ele, eu me lembro uma vez nós tínhamos, a Luísa pequenininha, nós escutamos a palestra de um padre, que ele disse assim para nós, na palestra dele, falando sobre família numerosa. Ele falou assim, olha, quando a sua filha te pedir um brinquedo caro, fala assim, ô papai, me dá essa boneca. E um dia a Letícia me pediu uma boneca, que era uma boneca cara, que eu falei para ela assim, eu não tenho condição de comprar, se você quiser, você junta dinheiro e compra. E ela juntou o dinheiro e comprou. Ela foi rezando, foi juntando e conseguiu comprar. Mas eu não tinha condição de comprar. E o padre falou assim, ó, se dia que sua filha pedir uma boneca cara, você vira para ela e fala assim, minha filha, eu não tenho dinheiro para comprar essa boneca, sabe por quê? Porque eu decidi ter você e seus irmãos. Porque se eu tivesse só um filho, eu tinha condição de dar boneca. Mas eu preferi ter mais filhos. Então, em vez de boneca, eu te dei irmãos. Então, você brinca com seus irmãos, que foram mais barato que as bonecas. É o que eu dei condição de te dar. Ué, e fala que se não é muito melhor. E eu fico olhando para essa história de, às vezes, não ter filho por conta de dinheiro. Eu fico pensando que a gente está querendo dar tudo para os nossos filhos, mas nós estamos criando uma conta para eles pagarem no final da vida muito cara. Porque eles vão estar sozinhos para pagar essa conta. Esse meu amigo, que me criticou, que a esposa dele me criticou na porta da igreja, não é por culpa dela, esse meu conhecido, eu disse para ele assim, quando você ficar mais velho, quem vai cuidar de você? Quem vai cuidar de você? Quando você ficar mais velho? Porque você tem vários irmãos, ele tem vários irmãos, não vou falar quantos, e ele já teve os pais idosos e tiveram que cuidar dos idosos, que eu conheço um pouco da história dele. Falei, na sua casa vocês tiveram que juntar para cuidar dos seus pais, não foi? Na casa da minha avó eram 7 filhos. Cada dia da semana ficava um.
na casa com a vovó até ela falecer, que os últimos anos dela foi na cama. Se fosse um só, tinha que ficar todo dia. Se fosse um só, tinha que ficar todo dia. Aí eu fico pensando na velhice nossa, da nossa geração. Como que vai ser a conta para os nossos filhos pagarem? Como que eles vão fazer para cuidar de nós? Gente, nós vivemos num mundo hoje onde a população tem diminuído. Não pense vocês que não, diminuído. Hoje mesmo, agora no almoço, a Carla me mostrou uma matéria do site do UOL. Site do UOL. Vocês podem UOL Notícias. Que o Brasil tem uma taxa de natalidade de 1,78. 1,78. Você sabe quantas pessoas gastam para repor a população? para manter. Para manter a mesma população, 2,1 a 2,3. Ou seja, o nosso país já está diminuindo a população dele. Isso faz com que o nosso país se torne um país velho. A Alemanha hoje, a idade média na Alemanha hoje é 50 anos. É um país velho. Se torna um país caro. Porque na velhice se gasta mais com saúde. Não é verdade? Na velhice se gasta mais com um tanto de coisa, alimentação é mais, tudo é mais caro. E não tem condição de produzir. Nós estamos aí falando de reforma da Previdência no nosso Brasil. Sabe por que tem se preocupado com reforma da Previdência? Porque daqui a uns anos vão ter mais aposentado do que gente trabalhando. Porque vai ter gente mais velha do que gente mais nova. E aí a gente fica achando que isso não vai afetar nós, vai afetar os nossos filhos. Se pensarmos na parte econômica, não ter filho, nós estamos colocando uma conta para o nosso filho pagar muito cara da nossa velhice. Ou você acha que o seu filho vai te abandonar na sua velhice? Ele vai querer cuidar de você. Hoje eu fui sair de manhã um pouquinho para ir num velório de um pai de um amigo nosso da comunidade, que ficou 3 anos na cama. O pai dele tem 3 anos que está na cama. Graças a Deus eles são quase 10 irmãos. Porque para você cuidar de alguém que está na cama, se não for muitas pessoas não conseguem cuidar. Agora imagine se fosse um filho só, se fosse 2. Como é que é passar 3 anos da vida, 3 anos da vida tendo que trocar fralda, tendo que dar banho no pai? Vocês estão me entendendo? A consequência de uma família que não se abre à vida, e nós vamos nos abrir à vida, nós vamos entender a beleza que é ter filhos. O mundo está do jeito que está, gente, porque as famílias estão fechadas para a vida. O mundo está como está porque nós temos abandonado a palavra de Deus. Porque aqui Deus nos pede para ter filhos. Não foi o que a gente prometeu no altar. Diante do Senhor, Deus nos pede para ter filhos. E aí a gente fala, o mundo está do jeito que está, como é que eu vou ter filho? Vamos fazer o inverso então, vamos ter filho, porque Deus está pedindo para a gente ter filho. Porque a bênção de Deus está em ter filhos. A vida, o renovar da vida está em ter filhos. Tanto dos nossos matrimônios, das nossas famílias, da sociedade, estar em ter filhos. E olha, as famílias que precisam ter filhos, olha bem para cá aqui. Ô Silvio, depois você tira foto, irmão, senão o povo não presta atenção. Olha para cá. As famílias que precisam ter filhos são as famílias que têm coragem de acordar cedo no domingo e vir para um Kairos. Sabe por quê? Porque infelizmente no mundo hoje, famílias que não têm estrutura, homens e mulheres que não são casados é que estão tendo muitos filhos. E as famílias que têm um pouco de Deus, que caminham um pouco em Deus, não estão tendo filho. Gente, aí vão crescendo, porque quem educa é a família, não é? Vai crescendo aquele filho único ou 2 numa família estruturada, que dá uma boa educação, que ensina a ser cristão, e 5, 6 numa família sem estrutura, numa família sem referência. O que vai ser? O que vai ser da sociedade? É isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo famílias desestruturadas tendo muitos filhos e famílias que tenham condição de dar uma boa educação, não estou dizendo condição financeira não, condição de dar uma boa educação, tendo poucos filhos. Aí a gente quer uma sociedade boa, quer gente honesta, quer tudo. Não tem jeito. Eu quero falar sobre isso, por exemplo, na França. A França era um país católico, né, cristão, às vezes não católico, mas cristão, e que tem perdido toda a sua... Já perdeu. Já perdeu, né, praticamente, porque ele foi invadido, né, invadido entre aspas. Lá tem muitos muçulmanos, né? Então, o que tem acontecido com a França? Ela perdeu toda a sua característica, toda a sua cultura, porque os pais, as famílias muçulmanas,
têm tido muitos filhos. Média de 8. Média de 8. E os franceses, menos de 2. Então, o que acontece com a França hoje? Hoje, 40% da população francesa é população islâmica. A tendência é que em menos de 20 anos eles se tornem a maioria na França. Então, a cultura francesa, quem quer conhecer a cultura francesa, por favor, vai lá nos agora, próximos porque anos. Daqui a um tempo não vai ter Os igreja, próximos 5 não vai anos. ter católico. Em França nós temos Lourdes, que está na França. Nossa Senhora de Luz apareceu na França. É uma cultura nossa, francesa e católica. Nós temos grandes santos franceses, Teresa d'Ávila, Teresinha de Jesus, que apesar que agora já não sei nem se dá tempo, mas que daqui a um tempo pode ser que nós não tenhamos mais a história e os lugares desses santos. Porque vocês conhecem muito bem como que são os muçulmanos. Já ouviram falar neles, né? Eles não aceitam outra religião. Eles não têm esse diálogo interreligioso. E se eles se tornarem a maioria, esses espaços, que foram os espaços que construíram a França, por exemplo, vão acabar. Mas é culpa de quem? Dos muçulmanos? Não. É culpa dos homens e mulheres cristãos de lá que não tiveram a coragem de responder o que Deus pedia para eles. Ter filho, gente, é não olhar para o agora, mas olhar o que vem depois. É o fruto que eu planto. Ter filho é plantar para colher depois. Quando eles vão crescendo, é difícil quando está pequeno, mas quando vão crescendo, a gente vai colhendo fruto disso. Vai colhendo fruto disso. E outra coisa, os nossos filhos, quando são muitos, não vão ficar sozinhos no futuro. Quem aqui tem irmão sabe. Eu tenho um irmão só. Ele mora hoje a 400 quilômetros daqui de Divinópolis. Não, hoje não, já tem 8 anos quase, que ele mora fora de Divinópolis. Eu só tenho ele. Eu e ele nos sentimos como filho único, porque a gente não está tão próximo. Se tivéssemos mais 1 ou 2 irmãos, nós dois seríamos mais próximos. Por quê? Porque esse irmão talvez ia fazer alguma coisa, a gente já estaria lá, aí ia fazer outro, estaria juntos. Estão entendendo? A família, quando é maior, ela enche mais, ela junta mais, ela é muito mais unida. Eu não sei vocês, mas o Natal dos nossos avós era muito melhor do que o nosso, porque tinha mais gente. Vocês já viram o Natal de pouca gente, tanto que é desanimado? É desanimado. Eu me lembro na casa da minha avó. Minha avó teve 5 filhos, teve mais um adotivo, 6, teve os netos, aquele tanto de gente. O Natal era uma beleza. Aí já quando começou na casa da minha mãe, era eu e meu irmão não é casado, Você está entendendo? Ou seja, a família vai se perdendo. A família numerosa junta as pessoas. A família numerosa une as pessoas. Então nós precisamos perder esse medo que foi colocado em nós, de achar que é muito difícil, de achar que não vai dar certo, e entender a graça que é uma família numerosa. A graça, é uma graça poder ter muitos filhos. E aí entender que é algo que a gente planta. A Carla citou a França, eu falei da Alemanha, que tem população. Hoje o país da Europa que tem menos filhos é Portugal. O povo lá que nos colonizou aqui, que nos ensinou a falar, é uma nação que está tendendo a se acabar. Se não me engano, Portugal lá tá hoje vive, inclusive... 1,31 filhos. É quase um só, né? Então, não repõe. Não repõe a população. Hoje Portugal vive uma crise financeira muito grande, desemprego. Por quê? Porque como tem poucos filhos, poucas pessoas produzindo, se torna muito caro manter os mais velhos. E isso faz com que a crise financeira aconteça. Portugal vive isso hoje. Claro que não se compara a nós, porque eles estão bem mais à nossa frente em relação da economia, mas vive isso e daqui a uns anos vão ver o problema, né? Hoje na Polônia é o país mais católico da Europa. O governo polonês é um governo católico. Ele hoje fez uma propaganda, nós vimos essa propaganda também, pedindo que os poloneses, olha que engraçado, que os poloneses se multipliquem como coelhos. Aí faz uma propaganda, tem um casal de poloneses, vem os coelhinhos e fala assim, vocês dois podiam seguir o exemplo dele. Aí mostra um coelhinho assim, para ver se os casais têm filhos. Diz que é meio cômica até a campanha. Realmente é uma campanha no país. Se vocês buscarem na internet, vocês vão ver. Campanha para o povo ter filho. Campanha no país para o povo ter filho, porque não está tendo jeito de manter a economia e a cultura polonesa, porque o povo não tem filho. Inclusive, eles estão pagando em média de R$450 por cada filho, a partir do segundo. Até 18 anos o governo paga. Quem quiser mudar Se tiver 3, 4, paga 450 por cabecinha, pra você ter muitos filhos. E a família pobre recebe desde o primeiro R$750, que é uma renda
para eles lá, interessante para as pessoas terem Para não filhos. ser só os Vocês estão pobres, os entendendo? ricos tendo filho. Tanto que é importante, não estou falando só na questão religiosa, mas na questão econômica, na questão social, ter filhos, que os países que não têm filhos estão desesperados para o povo ter filho. Então, que hoje Deus te convença que você precisa sair daqui e arrumar mais menino lá na sua casa. Aí você vai olhar para mim e vai assim, mas você está doido. Não estou doido não. Pare e reze, pare e pense um pouquinho, se não vale a pena. Se o seu filho, sua filha, ou seus filhos, suas filhas não estão precisando de irmãozinhos. Lá em casa, a grande pressão para o quarto veio do Lucas. Nós não estávamos fechados não. Mas desde o dia que a Luísa nasceu, que ele descobriu que era uma menina, ele queria mais um menino. Agora eu tô Mamãe, perdido. agora põe um menino aí na sua barriga. Se não for homem, logo o Lucas vai ficar, mamãe, tem que amar. Não, ele falou semana passada que se não for menino dessa vez, vai ter que adotar um menino, porque aí é certeza de ser menino. Falou semana passada. Vai ter que adotar um menino que é certeza de ser menino. Então vocês estão entendendo assim, o bem que quanto mais irmãos se tem, mais irmãos se quer. Talvez o seu filho fica gritando com você pedindo mais irmãos, e você está aí preocupado com você, preocupado com que você vai dormir menos. Não, mas agora que cresceu, e realmente, gente, depois que passa um tempo a gente fica meio desanimado. Agora que cresceu, agora que eu estou tendo sossego, agora que eu não preciso mais de carregar a bolsa, né? Eu me lembro que do Lucas para a Luísa, a gente teve um aborto. Então o espaço ficou maior, deu uma diferença de 4 anos. E realmente, depois que o Lucas estava maiorzinho, que a gente não tinha que carregar a bolsa. Porque é duro quando a gente está com um menino pequeno, onde você vai, tanto de coisas você tem que levar, fralda, qualquer lugarzinho que você vai, um tanto de coisa, porta-mala do carro, custa caber as coisas, carrinho, bebê conforto, né? E quando passa essa fase, dá um alívio. Nossa, não tem que levar tanta coisa, não, o menino já vai no banheiro sozinho e tudo. E aí você tem outro filho, você fala, não, começar tudo de novo. Então eu dou uma dica, principalmente para quem está namorando e vai casar. Não espera acabar não, já arruma logo, que aí você continua na mesma toada. Quando você perceber que a Quando bolsinha... você vê, aí acaba de uma vez. Não, eu já tenho 5, agora para com ter bolsa. Quando você perceber que a bolsinha está diminuindo, você já fala, não, está na hora de encomendar Tá outro. na hora de encomendar outro. Porque agora já não tem que levar fralda mais, então está na hora de arrumar outro. Porque senão a gente dá uma desanimada. Então, se você não desanimar, vai... Porque, gente, quando eles são pertinho é muito mais fácil. Eu me lembro que quando a Letícia e o Lucas eram pequenos, era 1 ano e 9 meses, são 1 ano e 9 meses só de diferença. Quando o Lucas estava, por exemplo, com 1 ano, a Letícia com 1 ano e 9 meses, o Lucas com 1 ano e poucos meses, a Letícia com 2 anos, os dois davam bem menos trabalho do que quando era só a Letícia. Porque eles cuidavam um do outro, eles brincavam, eles se divertiam. Quando era só a Letícia, tudo era gente. Tudo era eu e a Carla, tudo tinha que ser eu e a Carla. Não, quando eram os dois brincavam, os dois resolviam, os dois faziam as coisas. E hoje lá em casa é assim. Quantas vezes, por ser os três brincam juntos, os 3 fazem as coisas juntos. E se Deus quiser, o quarto também vai participar dessa festa, que é a minha casa. Porque eu não tenho outra coisa para dizer da minha casa, a não ser que é uma festa. E pronto, para a gente falar a última coisa. Peraí. Pode falar. Primeiro assim, né, que eu acho que vocês devem nunca na vida ter ouvido o que a gente falou aqui. Porque eu acho que em lugar nenhum do planeta fala isso. Fala. Nunca, né? Nunca. Ninguém nunca falou isso para O povo da Missão Maria Nazaré é doido. Esse que fala pro povo ter filho. A começar dos pais de vocês que falam para não ter filho, né? Então, a gente fica dando um de doido, mas são situações que a gente traz de forma muito concreta, de famílias que a gente, tanto que a gente vive, do que eu vivo na minha casa, e colocamos alguma coisa aqui para vocês, tanto de famílias próximas a nós que vivem assim também. É um convite, é um desafio, mas que vocês vão perceber, se abrirem a isso, né? Se abrirem, porque realmente é um convite do Senhor para a nossa vida. Quando a igreja se cala nesse sentido, ela na verdade nunca se cala, né? Porque quando você promete, quando a pessoa vai casar hoje, se for no casamento hoje à tarde, vai perguntar a mesma coisa que perguntava para os nossos avós que tinham 10 filhos. A pergunta é a mesma, né? Mas às vezes quando não se fala tanto disso, é uma preocupação porque a cabeça nossa já está sendo feita em relação a isso. Mas o chamado de Deus é o mesmo de muito tempo atrás, né? É um chamado de a gente voltar à nossa essência. E a nossa essência é essa. Nós somos criados, né? Fomos criados por Deus para isso. A nossa família nasceu para isso. E a gente não precisa ter medo, não. Porque Deus provê tudo. Eu falo isso como testemunho da minha casa. Deus provê tudo.
Quando a gente se abre, porque Deus quer, não, Senhor, então eu quero fazer, porque o Senhor está me pedindo. Deus provê tudo. Não vai faltar nada, não vai faltar nada. Aquilo que é essencial não vai faltar na sua casa, porque você está sendo fiel àquilo que Deus quer para você. Né? A nossa entrega, a nossa doação, né? Que seja a nossa renúncia, que quando a gente tem os filhos, a gente renuncia, né, a muitas coisas. Mas não vai faltar nada, porque esse sacrifício já é visto aos olhos de Deus. Como a palavra que a gente leu, né? Como o guerreiro lá que põe aljavas, né? Que está cheia, suas aljavas estão cheias de flechas. É isso. Não tenha grande medo. Proteção. E eu digo, essa questão da providência, é porque nós queremos ter o controle de tudo. Eu falo isso até para os irmãos de comunidade. A gente quer ter o controle de tudo na nossa vida. Queremos controlar tudo. Vamos deixar Deus ter o controle. Vamos sair um pouco do controle de que eu tenho que ter, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que dar conta. E vamos deixar Deus dar conta para nós. A questão financeira pega muito mesmo para ter filho. Lá em casa, agora que a Carla está grávida, as despesas aumentam já um pouco. Tem um outro casal grávido da comunidade, o Val da Ângela. A despesa aumenta, sim, claro. Mas nunca falta. A gente aperta, a gente fica mais pobre. O que tem ser mais pobre um pouquinho? Nós vamos ser mais pobres um pouquinho agora com o quarto filho. Por quê? Porque a gente conseguia viajar de vez em quando. Agora com 4, será que vai dar? Será que a gente vai conseguir? Então vai ser mais pobre um pouquinho. Mas vai compensar. Vai compensar ser mais pobre. Sabe por quê? Porque nós vamos ter algo que vale muito mais do que qualquer viagem que a gente já fez. Que é um filho. Nós vamos ter uma família que vale muito mais do que tudo. Então nós precisamos entender isso. Entender que a gente não precisa ficar no controle de tudo. Nós precisamos dar o controle para Deus. Nós temos que deixar Deus controlar a nossa vida. Tem tanta gente que é infeliz, porque controla e uma hora perde o controle. Controla e uma hora perde o controle. Então, diante de tudo isso, uma coisa que eu falei na primeira palestra, que eu queria lembrar vocês. Nós somos os únicos que podemos ir para o céu. Não é verdade? Os filhos que você tem são filhos de Deus. Os filhos que você tem um dia vão para o céu. E os filhos que você não quiser ter e que Deus já tinha designado para você, o dia que você chegar no céu vão estar lá. Ou não vão estar lá, o lugar deles vai estar vazio. Porque o dia que você morrer, que você chegar lá no céu, vai ter o espaço da sua família. Se Deus tivesse pensado para você 5 filhos, e você teve só 2, vão ter 3 cadeiras vazias, lá no lugar da sua família. 3 cadeiras vazias. Agora, se você se abrir, a sua casa vai estar cheia no céu. Então nós precisamos entender que além desse mundo ser melhor, nós precisamos ter filhos para povoarmos o céu. Para o céu ter muitos filhos de Deus. Esses dias eu escutei um testemunho de uma mulher que tem um problema genético, que todo filho dela nasce com esse problema genético. Todos nascem com o mesmo problema genético e morrem logo quando nascem. Vive poucos dias e morre. E por causa disso ela decidiu não ter mais filho. Porque era sofrido ter a gravidez inteira. E falou assim, vou fazer uma laqueadura. E procurou um sacerdote. E falou com o sacerdote, eu vou fazer uma laqueadura. Porque todos os meus filhos nascem com esse problema genético e morrem. E aí eu fico sofrendo. Aí ele virou para ela e falou assim, esse foi o primeiro filho dela, hein? O primeiro eu já queria fazer a laqueadura. O padre virou para ela e falou assim, aqui, antes desse filho você não era mãe. Hoje você já é mãe, não é mesmo que ele morreu? Ela falou assim, sim. Hoje eu sou mãe. Então esse é o primeiro ponto. Se você não tivesse passado por isso, você não era mãe e nunca seria mãe. Então hoje você já é mãe. Agora, segundo, você acredita no céu? Ela falou, acredito. Lá no céu ninguém tem doença. O seu filho nasceu, mas já está vivendo sem doença nenhuma. E o dia que você morrer, você vai encontrar com ele. Então, você fazer uma laqueadura, você vai impedir de encontrar com tanto de filho seu no céu. Por mais que você sofra agora, mas lá no céu você vai encontrar com todos os seus filhos. Então pare de olhar só para esse mundo, só para esse momento e perceba que você é mãe e pode ser mãe de muitos, mesmo que eles não vão viver aqui com você, eles vão viver lá com você. Eu achei esse testemunho maravilhoso, porque às vezes a gente fica pensando só num primeiro momento. Meus irmãos, Deus te fez cristão, católico, batizado, sacramentado no matrimônio, para te dar uma família. E essa família precisa ter cara de família de Deus, cara de céu, cara de lugar cheio, cara de alegria, cara de felicidade.
mesmo que não tenha condição de ter tudo. Porque quando a gente tem muito filho, talvez não vamos ter condição. Mas não é ter tudo, é ter o tudo, que é Deus. Deus é tudo para nós. Então, se abra para ter os seus filhos, não tenha medo. Pense que na sua velhice você vai ter muitos netos e a sua casa vai estar cheia de gente, muita gente para cuidar de você. Se você caducar, eles vão rir de você. Se você precisar usar algum tipo de aparelho, eles vão cuidar de você. Agora, se você tiver 1, 2 só, talvez você vai ter que parar num lugar onde você hoje fala assim, coitado daqueles idosos que estão ali naquele asilo. Se você tiver 1, 2, assim como a Europa é hoje, a Europa hoje tem muito mais asilo do que tinha 20 anos atrás. Está lotada de asilo, porque os filhos não conseguem cuidar dos pais. Não é porque são ruins, não. Porque tem que falar assim, nossa, esse filho é muito ruim, colocou o pai no asilo. Ah, mas a pessoa às vezes trabalha, não tem condição de ficar o tempo todo. A saída que ela tem é essa. Se Deus quiser, não digo que eu estou isento disso, mas se Deus quiser, eu quero ter muitos filhos para mim não precisar ir para um asilo. Não que lá seja ruim, mas porque eu quero ficar no calor dos meus, no amor dos meus. E eu acho que você também tem esse mesmo desejo, de ficar no calor dos seus e no amor dos seus. E aqueles que estão para se casar, olha para mim aqui os casais de namorado. Se você não quer ter filho, não casa, viu? Porque casamento é para ter filho, viu? Estão me ouvindo, né? Não quer ter filho, não casa. Inclusive, quando você vai casar, antes um pouquinho, o padre reúne com o casal lá e faz uma entrevista. Fala assim, vocês vão querer ter filho? Vamos. Aí ele anota, vão ter filhos. Senão não pode nem casar, tá bom? E não é um só não, hein? Pelo amor de Deus. Deus está vendo tudo que você está aprendendo e vai te cobrar a partir do que você aprende. Deus nos cobra a partir daquilo que Ele nos dá. Depois não vai falar, mas aconteceu isso. Não, eu aprendi e eu não coloquei em prática. Né? Pode. Aproveitando, né? Para encerrar. Para encerrar, depois nós vamos rezar um pouquinho. A comunidade atende hoje também casais que desejam viver aquilo que a igreja nos pede, que é o espaçamento das gravidez, o planejamento da família, né, o planejamento natural da família, através dos métodos naturais. Né? Então, a gente oferece cursos e instrutores que ensinem os casais o método de ovulação Billings, que é um método natural em que a gente espaça a gravidez. Por exemplo, sem o uso de anticoncepcional, de DIU, de coisas... Preservativo, laqueadura, né? Para quem já tem os filhos, tudo, e pensa que não quer ter mais. Então, a gente oferece essa ajuda, que é o que a igreja nos pede para vivermos utilizando os métodos naturais para espaçarmos as gravidezes. Não é tabelinha. Isso, não é tabelinha. Não é. O método de ovulação Billings consiste no conhecimento da fertilidade. O casal vai aprender a conhecer a fertilidade da mulher. E conhecendo a fertilidade, eles conseguem espaçar ou planejar uma gravidez. Conhecendo a fertilidade da Carla, a gente sabe o dia que nós tivemos relações, ela pode engravidar, e o dia que ela não pode. Basicamente é isso. E com isso, a gente consegue espaçar. Você me contou, né? São usuários do MOB há quantos anos? 8 anos. Tem uma filha. 8 anos, sua filha está com 6, né? Então, são usuários do MOB há 8 anos, tem uma filha de 6. Então, não é só da Missão Maria de Nazaré, não. Tem outros casais fora que vivem também. Funciona, segundo a Organização Mundial de Saúde, porque ele é um método científico, não é um método da igreja. Ele tem hoje 99% de eficácia. 99%. Se for vivido e aprendido do jeito certo. Isso. Então, é uma forma da gente viver a nossa vida, de planejarmos, espaçarmos as nossas gravidezes de acordo com o projeto de Deus, aberto à vida. Às vezes você fala assim, mas aí você tem 4 filhos, então não funcionou. Não funcionou. Não, eu e o Du, analisando lá, né, os motivos lícitos que a igreja nos coloca, percebemos que nós, enquanto casal, podíamos ter 4 filhos. Nós pensamos o seguinte. Pode ser que outro casal perceba, na análise lá dos motivos lícitos para não ter filhos, quais são, gente, os motivos lícitos para não ter filho? Motivo de saúde e motivo de financeiro. Saúde e motivo financeiro. Cada casal vai fazer a sua avaliação se vai ter mais filhos ou não.
né? Viver com Deus, Viver né? com Deus, é a sua consciência diante de Deus. Nós decidimos ter o nosso quarto filho. A nossa saúde não é lá grandes coisas não, mas a gente aguenta. Esses dias eu estava meio perrengue, mas a gente aguenta ter mais uns meninos. E dinheiro também a gente não tem também não, mas se precisar de comer arroz com ovo, nós vamos comer mais gente lá em casa e vai dar certo. Essa foi a nossa análise. Tem gente que vai fazer a sua. Isso. É fato e aí, que você vai prestar conta para Deus. Mas E aí, então, o casal vai planejar quantos filhos vai querer ter. Né? Se vai passar mais tempo, se vai passar menos tempo. E o método Billings funciona direitinho. Se a pessoa tiver disciplina e aplicar as regras, vai funcionar para colocar em prática aquilo que aquele casal quer viver. Entendeu? E é isso, né, diante da sua consciência. Então, depois, quem tiver interesse, conhecer melhor, procurar a Paula, que está lá no fundo. Levanta a mão, Paulo. Paulinha hoje. A Paula é a coordenadora hoje do método Billings na comunidade. Do método Billings da comunidade. Pode procurar a Paula, ela vai encaminhar vocês para algum instrutor da comunidade para ensinar vocês a usar o método Billings. Na verdade, expliquei muito por alto. Quem vai se casar, tá aí já na beira do caminho, eu vi ali, ó, falta um ano ali, ó, um ano casalzinho. Tá na hora de aprender, viu? Porque se aprender de casar é mais fácil ainda do que depois de casado. Tá bom? Vamos rezar um pouquinho? Pode ficar sentados mesmo, não precisa ficar de pé. Eu queria só que você esticasse um pouquinho o corpo, espreguiçasse, porque eu sei que esse horário, esse calor, barriga cheia, dá uma lombeira mesmo. Mas vamos rezar um pouquinho? Eu queria te convidar a rezar. Fica até difícil rezar depois de uma palestra dessa, que a gente fica assim meio... Meio assim, mas será mesmo? Esse cara é meio doido, falando para eu ter mais filho, mas nossa senhora. Mas eu queria que você rezasse, colocando o seu casamento, o seu namoro nas mãos de Deus, para fazer o que Deus quer. E que Deus possa te convencer do que Ele quer. Deus possa te convencer. Gente, nós já acompanhamos casais no método Billings e em Kairos que não pensavam nunca mais em ter mais um filho. Nós temos, por exemplo, um casal muito amigo nosso, que eles tinham uma filha e falavam, nós não vamos ter mais filho nenhum. Aí nós começamos a acompanhar, mostrar, testemunhar. Hoje, isso faz uns 4 anos. Eles tinham uma filha, hoje eles estão esperando o terceiro. Em menos de 4 anos já arrumaram 2. Você fala assim, então não vão ficar muito perto de vocês, senão vocês vão arrumar menino para nós. Não, não é isso. Mas quando a gente se abre para o que Deus quer, não é a gente que faz, é Deus que faz. É Deus que convence, é Deus que toca no coração, é Deus que fala assim, aqui, para de ser egoísta, para de pensar em você. Aqui, olha lá, olha o tanto que o seu filho merece o irmão, olha o tanto que a sua filha merece o irmão. Você vai ter que às vezes sacrificar um pouco mais, mas vale a pena. Deus se encarrega de nos convencer. É fato que é algo que não é muito falado. Mas nós não trouxemos vocês aqui para falar alguma coisa como todo mundo fala. Vocês ouvem na esquina aí, né? A gente quis falar o que Deus revela para nós como verdade através da igreja. Porque isso tudo que nós estamos falando para vocês não é pensamento meu e da Carla, não. Isso está no catecismo da igreja. Isso é a igreja que ensina para nós. Isso é que a igreja que fala. Então nós não podemos nos omitir e fingir que isso não está sendo falado, porque é verdade. Casal casado na igreja tem que estar aberto aos filhos. Isso é o que a igreja nos ensina. Então acho que a gente precisa estar aberto a isso. Por isso eu queria te convidar a rezar. Dá a mão aí para o seu marido, para a sua esposa. Feche os seus olhos um pouquinho. E diante de tudo que nós partilhamos, pede a Deus que te ajude. Fala, Senhor, abre o meu coração para fazer a tua vontade, para fazer o que o Senhor quer. Senhor, meu coração às vezes não entende muito bem isso. Eu nem concordo. Se você não concorda, diga para Deus. Eu nem concordo muito, mas que o Senhor possa me tocar, tocar em mim, tocar na minha casa. E se for isso mesmo, que o Senhor possa me convencer. Se for isso mesmo, que o Senhor me fale. Muito mais do que esse povo que está falando aí para mim. Se isso for o certo, Deus, se isso for o melhor, me ajuda então a entender, a querer, a desejar, a me abrir. Me ajuda.